Olá, tudo bem? A vistoria móvel agora vai virar uma realidade. E nesse vídeo eu vou explicar para você tudo o que você precisa ter conhecimento sobre a vistoria móvel. Em quais situações ela é exigida, como executar a vistoria, o valor que você cobra e, claro, como você configura o Agenda Minas para ter uma grade de horários para a vistoria móvel. Então, acompanhe esse vídeo até o final para que você tenha todas as informações necessárias. E lembre-se, meu nome é Eduardo Campos, eu sou presidente da UMVV, a União Mineira de Vistoria e Perícia Veicular, que é uma associação que está aqui à sua disposição para sempre estar te auxiliando no dia a dia do seu negócio. Vamos então ao vídeo, vamos falar sobre a vistoria móvel. Primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre os fundamentos da vistoria móvel, né? A questão do valor da vistoria, a forma de distribuição e um aspecto muito importante que é o que então a gente está chamando de pré-agendamento da vistoria. Bom, Eduardo, o que é o pré-agendamento? Vamos fazer um paralelo. A vistoria na modalidade fixa, como que você trabalha, o usuário ele escolhe o dia e o horário de atendimento, ele vai até o seu espaço físico e você atende, realiza a vistoria no dia e horário programado por ele. Na vistoria móvel, nós teremos uma liberdade um pouco diferente. Então, o lojista, por exemplo, que é um dos possíveis demandantes da vistoria móvel, ele vai escolher um dia e o horário, mas aquilo é um pré-agendamento. E você terá liberdade de, a partir destas pré-agendas estabelecidas, fazer o contato com esse lojista, com o demandante do serviço de vistoria móvel e combinar com ele o dia e o horário que, de fato, você vai encaminhar o vistoriador até a loja dele. E por que isso, gente? A SET pensou isso dessa forma para flexibilizar a sua gestão e te dar autonomia para que você consiga reduzir o custo desse deslocamento do vistoriador, para que você consiga construir uma rota, um caminho onde ele sai da sua loja e vai no lojista A, depois vai para o lojista B e assim sucessivamente e atende toda a demanda com uma única vez, numa única saída do seu espaço físico. Isso pensando em otimização da sua mão de obra e dos seus recursos, uma coisa muito bacana. Claro, o cuidado que você terá é que você tem que procurar ajustar esta rota, ou seja, o momento de você atender este lojista, considerando até 5 dias úteis a partir do momento em que ele fez a solicitação, ou seja, em que ele fez esse pré-agendamento da vistoria com você, tá bom? Bacana isso, né, gente? Isso vai dar um pouco de flexibilidade e liberdade para que você mesmo faça essa gestão. Agora, um outro aspecto que vale aqui recapitular, que é o preço. Quanto você cobra pelo serviço da vistoria móvel? A gente tem que voltar lá no decreto 48.703, que estabeleceu que o preço da vistoria fixa e da vistoria móvel eles são distintos. Da vistoria móvel ele é um pouco maior, ele equivale a 27 UFENGs, que é a unidade fiscal do Estado, e para 2024, o ano que nós estamos, isso corresponde a R$ 142,55. Eu coloquei o valor aqui na tela para você. E lembrando, gente, não é permitido que a ECV cobre nenhum valor adicional pelo serviço da vistoria móvel, exceto os R$ 142,55. Ou seja, não há possibilidade de cobrar uma taxa de deslocamento ou qualquer outra coisa que seja. Este é o valor estabelecido no decreto estadual e, claro, o único valor que nós podemos, então, cobrar. Bom, terceiro aspecto que eu coloquei aqui nesse slide para você é sobre a forma de distribuição. Muitas pessoas estão me perguntando, mas Eduardo, vai ser aleatório, ou seja, randômico? Será equitativo de qual forma? Pois bem, gente, a portaria 1290, que é que rege o credenciamento e o funcionamento das ECVs, ela já tem essa previsão. Eu coloquei aqui para você. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 8º. Então, lá diz explicitamente que tanto a vistoria na modalidade fixa quanto a vistoria na modalidade móvel, a distribuição será equitativa e aleatória, e aí o equitativo é considerando os boxes ativos. Então, se você tem na sua loja 4 boxes ativos e você está numa cidade que tem mais uma
SV com, por exemplo, 2 boxes ativos, você irá concorrer com ela na distribuição da vistoria móvel da mesma forma que na vistoria fixa. Ou seja, você com 4 boxes ativos, ela com 2 boxes ativos. É isso que está escrito na portaria, repito, parágrafo 2º do artigo 8º. Você pode ir lá e fazer a leitura deste parágrafo para você ter certeza do que eu estou aqui te dizendo. E, óbvio, agora que nós vamos começar a fazer a vistoria móvel, vamos ver se será de fato assim que será implementado pela SET e pela Prodenge, mas eu creio que sim, pois é o que está hoje estabelecido na portaria de credenciamento, ok? Bom, agora quero trazer aqui uma questão importante. Vamos falar quando você vai fazer a vistoria móvel, quando que é a vistoria na modalidade fixa. A vistoria móvel, eu trouxe aqui o caput do artigo 5º da Portaria 1290, que ele é muito importante, e isso está também na resolução do CONTRAN, a 941, que é a nossa norma federal. A vistoria móvel, gente, ela é uma vistoria que ela é excepcional, ou seja, é apenas para atender situações excepcionais, situações muito específicas em que não é possível ou não é viável o deslocamento daquele veículo até uma empresa de vistoria. Por isso que disse como modalidade excepcional. Então, exemplo, se eu adquiro um veículo, eu, Eduardo, pessoa física, entrei, pesquisei aí nesses sites que comercializam veículos e comprei um carro para mim, um veículo usado. Essa vistoria será na modalidade móvel? Não, isso não é uma situação excepcional. Eu vou ter que levar o meu carro numa ECV, que é a vistoria fixa, aquela que você já está fazendo desde o momento em que você foi credenciado. Então, a móvel, ela é quando tem algo excepcional que ou impede ou dificulta o deslocamento do veículo até a sua loja. E aí, quais são essas situações, gente? Essas situações, elas estão elencadas na resolução do CONTRAN, a norma federal, a 941, e o Estado reproduziu isso na portaria 1290 também, lá no artigo 5º. Nós vamos ler inciso por inciso, tá? Primeira situação, veículo indenizado por companhia seguradora, tá? Toda vez que uma pessoa tem aí um veículo envolvido, né, num acidente de trânsito, tá? Em que aí tem aí uma, por exemplo, média monta, né, e esse veículo é recuperado para ele ser comercializado, esse veículo, ele poderá ter a vistoria realizada na modalidade móvel. E aí nós temos um detalhe nesse inciso primeiro que é: aonde você vai para fazer essa vistoria? Você vai fazer essa vistoria no pátio da seguradora. Tá? E este veículo ele pode estar sendo transferido tanto para o nome da própria seguradora, quanto para o nome de uma terceira pessoa qualquer. Tá? Deixei até em negrito esse ou de terceiro adquirente. Porque isso é importante você saber, ou seja, não importa quem é o proprietário adquirente do veículo. Se é um veículo indenizado, e esse veículo está no pátio de uma seguradora, você vai lá fazer a vistoria na modalidade móvel, ok? Segunda situação que nós temos, veículos recuperados por bancos, gente, tá? Por instituição financeira, seja aí por ordem judicial ou entrega amigável. Aqui nós estamos falando, gente, dos veículos que têm financiamento, né? Que então a pessoa compra o carro, faz um financiamento daquele veículo para poder pagar ele de forma parcelada e, por exemplo, ela deixa de pagar o financiamento ou ela faz uma negociação com a financeira, com o banco, de devolver o veículo para ali fazer um acerto da dívida que ela tem. Então, mais uma vez, aonde você vai fazer essa vistoria? Está escrito lá. Você vai realizar no pátio do banco, no pátio da instituição financeira, ou aonde ela determina que esse veículo esteja guardado, tá? E, mais uma vez, não importa em nome de quem que o carro está, o veículo está, seja no nome do banco, transferindo para o nome do banco, ou de uma terceira pessoa que está adquirindo esse veículo. E por que esse terceiro adquirente, gente? É muito comum, né, bancos e seguradoras, quando acontece algo que eles recuperam o veículo, eles já terem ali um parceiro comercial que está adquirindo esse carro para revender ou para recuperá-lo e depois revender, no caso aí dos veículos sinistrados, tá? Por isso que a norma federal traz essa questão do ou terceiro adquirente. Legal? Facinho? Próxima situação em que você fará a vistoria na modalidade móvel. Quando esse veículo ele entra no estoque
de uma empresa, de uma pessoa jurídica que comercialize veículos novos ou seminovos. Então, nós temos aí o que a gente chama de garagistas, né, os lojistas, as revendedoras de veículos, as concessionárias. Isso é o inciso 3º do artigo 5º da Portaria 1290. Ele diz assim: veículo adquirido ou comercializado por pessoa jurídica cujo objeto social preveja a comercialização de veículos novos e ou usados. Aonde que você vai fazer a vistoria? Para qual endereço você vai mandar o vistoriador? Para o endereço dessa empresa, desse lojista, desse garagista, dessa concessionária. O vistoriador vai até lá para executar a vistoria lá dentro, tá? Só que aqui nós temos um detalhe. O veículo na modalidade móvel do lojista é se ele for o adquirente ou o proprietário daquele veículo. Então, por isso que aqui eu coloquei como é o veículo na entrada do estoque, tá? Aquele veículo que o lojista vendeu para um particular, ou seja, que é a saída do estoque dele, essa vistoria já é na modalidade fixa, é aquela que você já está fazendo, tá? Então, claro, vamos ver como que a SET vai implementar isso, porque nós ainda temos situações em que você tem o veículo sendo transferido entre pessoas jurídicas, ou seja, um garagista vende para outro garagista, uma revendedora de veículos vende para outro revendedor de veículos, para então ser revendido para uma terceira pessoa, por exemplo, uma pessoa física, ok? Quarta situação em que a vistoria é na modalidade móvel, quando esse veículo ele foi apreendido por algum órgão de segurança, por uma força policial, e é levado para um pátio. Tá? Os pátios, em Minas Gerais, os pátios também são credenciados pelo Detran. Então, quando é requisito para que o veículo seja liberado do pátio, tem ali uma vistoria, e isso é a autoridade policial que define isso, esse veículo será vistoriado dentro do pátio, ou seja, você vai mandar o seu vistoriador até o pátio, ele vai deslocar até lá, e lá ele realiza essa vistoria. Quinta situação em que a vistoria ela também é na modalidade móvel. O veículo de leilão, tanto aquele que está relacionado para o leilão, que é que a gente chama de preparo de leilão, quanto aquele veículo leiloado. Então, todas as vezes que nós temos leilões, nós teremos aí a vistoria na modalidade móvel. E aí, claro, aquelas cidades onde existem leiloeiros são as cidades em que você tem essa demanda de vistorias, que serão aí essa modalidade móvel de veículo de leilão. E a sexta e última possibilidade de vistoria na modalidade móvel, essa você já sabia, são os veículos pesados, aqueles com PBT acima de 10 toneladas, de 10 mil quilos. Isso é uma regra não apenas da portaria 1290, mas sim uma regra da resolução federal do CONTRAN, justamente pelo tamanho destes veículos, né? E aí o caminho que se encontrou foi ter um corte em função do PBT, do peso bruto total do veículo, né? Que aí é um dado que nós temos no registro do veículo, né, na base nacional, no Renavan, o Estado tem esse registro na base estadual de registro de veículos, então é fácil fazer esse corte, por mais que ele não seja preciso, né, gente? Você que tem box pesado sabe que você já teve que fazer vistoria de veículos com menos de 10 toneladas e que o comprimento dele era maior do que os 13 metros. Não cabe no box de vistoria de veículos pesados. Nós temos aí veículos com até 14 metros de comprimento, cujo PBT pode ser inferior a 10 toneladas. Isso é um problema do dia a dia de quem tem box pesado, mas, enfim, faz parte do jogo. Vamos administrando. Então, claro, as 6 possibilidades de vistoria na modalidade móvel, fácil, né, gente? Bem tranquilo, né? Agora, eu quero chamar a atenção para alguns aspectos aqui e que vou colocar na tela. Artigo 5º, nós temos ali alguns parágrafos. Vocês estão vendo, gente, que o artigo 5º da Portaria 1290 é onde nós temos tudo, praticamente tudo, né, sobre vistoria móvel. Vale a pena você depois pegar a portaria e dar uma lida em detalhes. O que eu chamo a atenção do parágrafo 1º desse artigo? Ele diz que as vistorias de identificação de veículos pesados na modalidade móvel somente poderão ser realizadas por pessoas jurídicas credenciadas com box destinado a veículo pesado. Ou seja, aquela sexta situação que eu falei aqui para você, ó, dos veículos pesados, você só terá essa demanda de vistoria, esse sexto tópico, se você tem um box pesado.
Quem não tem box pesado não receberá designação de vistoria para veículos pesados acima de 10 toneladas, tá? Isso é uma regra da portaria, parágrafo 1º, artigo 5º, também está lá na resolução do CONTRAN, na 941. Legal? Claro isso? Segundo aspecto, é o parágrafo 2º também do artigo 5º. Quando você vai fazer a vistoria, seja num pátio de apreensão, seja num garagista, num lojista, numa concessionária, a portaria ela prevê que estes locais serão previamente cadastrados pela SET, georreferenciados. E você deve ter visto um comunicado que a SET liberou há pouco mais de um mês atrás, onde os lojistas, por exemplo, as revendedoras de veículos, teriam que fazer a sua solicitação, o seu cadastramento junto à SET, também via SCE, um processo muito parecido, claro, simplificado ao de SCV, mas isso dentro do SCE, o sistema de credenciamento lá de empresas, para que justamente a SET pudesse previamente fazer esse georreferenciamento e saber quando for, por exemplo, realizada uma transferência de propriedade, que a modalidade de vistoria daquele veículo não é fixa, e sim móvel, ou seja, quando o adquirente ou o proprietário for aí a pessoa jurídica que tenha como objetivo social a comercialização de veículos novos ou seminovos. Estou aqui repetindo aquilo que está na portaria e na resolução do CONTRAN, tá? Então, você não vai fazer a vistoria móvel em qualquer lugar, somente nos locais pré-estabelecidos pela SET, naqueles endereços que foram autorizados. E como que isso funciona no sistema das TIs, gente? É bem legal isso. Você com o teu celular, né, o teu aplicativo da empresa de TI que você utiliza, ele vai ativar aqui o GPS do celular, ou seja, as coordenadas de latitude e longitude, e quando você chegar no local, ele vai conferir se a sua latitude e longitude está dentro daquele raio que foi estabelecido pela SET, autorizado a fazer a vistoria móvel naquela loja, naquele garagista, naquela concessionária. É bem legal a questão tecnológica que garante aí aonde a vistoria está sendo realizada e se ela é autorizada a fazer naquele endereço ou não. Bem bacana isso, viu, gente? Que mais dos parágrafos? Nós temos aqui o parágrafo 3º, que eu deixei até em amarelo. Não é permitido fazer a vistoria nas vias públicas, no meio da rua. Não é permitido vistoria móvel, nem a móvel, gente, é autorizado. E aqui, claro, me chama a atenção um detalhe que nós temos lá no regulamento técnico, que é o anexo da portaria 1304, que é aquilo que rege aí a, entre aspas, forma de execução da vistoria por você. Lá ele prevê, no regulamento técnico, ele está dizendo que pode sim ser feito em via pública, mas tanto a portaria proíbe isso, quanto inclusive a norma federal também, tá? Então, vamos ver como que a SET vai interpretar isso, porque o que está escrito na portaria diz que não pode fazer em via pública, mas o regulamento técnico tem aí uma discrepância daquilo que está na norma. Vamos ver o que eles vão considerar como válido, tá? Fica aí para a gente, então, aguardar o posicionamento da SET. E, por fim, gente, uma coisa muito importante. Existem 4 situações da vistoria móvel em que essa vistoria ela é simplificada. Ou seja, você não vai verificar pneus, você não vai verificar lá se o pneu está careca, se a luz de freio está queimada, se o cinto de segurança está funcionando, se ele está operacional ou não. Ou seja, você não verifica nada além dos itens de identificação do veículo. Isso é uma regra da resolução do CONTRAN da 941. Quais são essas situações? Quando esse veículo, ele é um veículo para fins de leilão público, quando ele está sendo registrado em nome da seguradora, aí não é qualquer pessoa, é apenas em nome da seguradora, em nome dos bancos, da instituição financeira e em nome daquelas empresas que comercializam veículos. Nessas 4 situações, você fará o que a gente chama de, carinhosamente, vistoria de mera, ou seja, mera identificação. Você vai apenas verificar numeração de chassi, numeração de motor, as etiquetas de identificação, as ETAs, etiqueta do ano de fabricação, ou registro, a gravação do ano de fabricação, e a gravação de vis nos vidros.
Mais nada. Você não vai verificar itens de segurança, você não vai verificar itens obrigatórios, mais nada. Você apenas faz a verificação disso. E por quê? Tem um fundamento isso, gente. Claro. Pensa comigo aqui. Ah, eu sou um lojista, eu sou um revendedor de veículos. Aí você veio até a minha loja, comprou um carro que eu tinha no meu estoque, mas você me entregou o seu carro como parte de pagamento. Só que o seu carro tem ali uma batidinha, que quebrou ali o farol, o pneu tá careca, tem um para-brisa ali trincado na área de visão do condutor, que então seria item de reprova na vistoria. Ok, tudo bem. Mas se você está trazendo esse veículo para entrar no meu estoque, eu enquanto lojista, esse veículo não vai circular em via pública. Então, o que o Estado precisa garantir é apenas a autenticidade desse veículo, se esse veículo é ele mesmo. Né? Por isso, a vistoria de mera, por isso que a norma do CONTRAN diz que basta você verificar os itens de identificação do veículo e deu, tá bom. Porque se eu sou um lojista e esse veículo está entrando no meu estoque, quando eu vender esse carro para uma terceira pessoa e essa pessoa tiver que fazer a vistoria na modalidade fixa, aí sim, essa pessoa que comprou vai ter que comprovar que o pneu tá bacana, que o para-brisa tá legal, que o farol foi substituído, não na entrada do estoque na vistoria móvel, entendeu, gente? Então, a vistoria móvel, em grande parte dela, ela é simplificada, é uma vistoria rapidinho de você fazer. Claro, existem dificuldades, às vezes, em você fazer a vistoria móvel, por exemplo, dentro de uma concessionária, de uma revendedora de veículos, em função, às vezes, do local onde o veículo está, ou a numeração do motor é um pouquinho de difícil acesso, o ambiente está escuro e ali você, então, tem dificuldade de fazer um registro adequado da numeração do chassi, numeração do motor. Isso são outras situações que nós vamos, no dia a dia, aprendendo e criando mecanismos para que você possa fazer isso de uma forma bem legal, tá? Legal isso, gente? Bom, agora eu quero falar para você sobre a grade de horários, gente. A SET fez aí uma mensagem há poucos dias atrás dizendo da necessidade de nós fazermos aí a configuração do Agenda Minas para ter ali a grade de horários da vistoria móvel. Eu vou mostrar para você aqui agora uma grade de horários, tá? De uma empresa de vistoria. Eu estou entrando aqui ao vivo no Agenda Minas, vou colocar minha imagem pequenininha para poder facilitar agora, tá? E aí, como é que a coisa funciona, gente? Olha aqui. Nós temos aqui o seguinte. Primeiro, nessa dashboard, né, gente? Nessa área de trabalho, eu vou olhar um pouquinho para o lado aqui para poder fazer os comandos na tela, tá? Observa aqui a nossa dashboard, né, gente? Aqui eu já tenho a previsão do item, vistoria móvel ECV, e esse gráfico aqui, depois ele vai reproduzir sobre isso. Então, como que eu faço para ter uma grade de horários para a vistoria móvel? Gente, é da mesma forma que você fez na modalidade fixa. Eu vou mostrar aqui, ó. Então, você vem aqui no menu Unidade de Atendimento, Grades de Horário. Legal, né? Quando eu faço isso, ele me carrega essa tela, você conhece essa tela, e aqui eu tenho todos os filtros possíveis e embaixo as grades. Tá vendo aqui, ó, expirado, né, nesse exemplo aqui, ativo. Como que eu costumo fazer, gente, para eu poder ter certeza que a grade está legal? Aqui fica uma dica bem interessante, porque nessa dica eu vou falar, inclusive, uma forma de você verificar a sua grade da vistoria na modalidade fixa. Então, primeira coisa que eu venho aqui, aqui eu escolho a categoria. Categoria. Trânsito. Eu tenho que escolher a categoria trânsito, gente. Se eu não escolher categoria trânsito, não funciona, tá? Aí depois eu venho aqui em todos e eu vou escolher aqui. Vamos fazer da vistoria fixa, só para vocês poderem ver. Vistoria ECV. E aqui eu escolho o status como ativo, gente. Fiz as minhas escolhas, eu vou no botão filtrar. Né? Olha aqui, filtrou. Se eu quiser facilitar a visualização, eu clico nesse menuzinho aqui, ele some os filtros. Olha lá. Eu tenho a minha agenda da segunda-feira, como ativo, da terça-feira, da quarta, da quinta, da sexta. Olha que legal, gente. Isso é uma forma de você verificar que você tem a agenda ativa para todos os dias da semana, segunda a sexta aqui, vistoria ECV. Vou clicar no maisinho aqui para poder agora verificar
da vistoria móvel. Como é que eu verifico da vistoria móvel? Eu vou aqui nesse campo serviço, tá vendo aqui, vistoria ECV, vistoria móvel ECV? Escolhi vistoria móvel ECV, eu estou aqui como ativos, mando filtrar de novo. Pois bem, filtrei, olha lá, eu não tenho nenhuma grade de horário cadastrada para vistoria móvel. Olha que lindo. Vou fazer o cadastro para você agora. Acompanha comigo. Nós vamos no botão aqui em cima, cadastrar horários de atendimento. Simples. Quando eu clico aqui, ele me carrega essa tela. Aí eu tenho que escolher o quê? Categoria, gente. Ele trouxe aqui para mim categoria atendimento e trânsito, tá? Depois em serviço, todos. Tá vendo que se eu for em serviço ele não mostra nada? Por quê? Eu tenho que obrigatoriamente aqui em categoria escolher trânsito. Se eu não escolher categoria trânsito aqui, gente, eu não consigo visualizar que existe o serviço vistoria móvel ECV. Percebeu? Teve gente que falou comigo, Eduardo, para mim não está disponível a opção de vistoria móvel. É por causa disso aqui, gente, porque se você deixar a categoria todos, ele não vai listar o serviço para você, tá? Então você tem que escolher aqui trânsito, aí você vem vistoria móvel ECV. Escolhi vistoria móvel ECV, eu vou escolher o tipo de horário, gente, padrão ou provisório. Qual a diferença do horário padrão? Qual a diferença do horário provisório? O horário padrão é aquele que você configura, ele tem uma data inicial, por exemplo, amanhã, e essa grade de horários ela fica eternamente ativa no seu sistema. A grade provisória é aquela que eu crio para, por exemplo, um determinado dia apenas, ou para uma semana apenas. Exemplo, tem uma semana que, imagina uma ECV que tem ali 4 vistoriadores e 2 estão entrando de férias no mesmo mês. Poxa, eu vou criar aqui uma grade provisória para aquele mês, reduzindo a minha capacidade de atendimento de 4 para 2, porque nesse período eu tenho aqui um intervalo com uma capacidade menor de atendimento. Então, a grade provisória é aquela que ela tem início e fim, data inicial e data final, beleza? Bom, eu vou criar aqui a padrão, claro, nós estamos criando uma grade do zero para a vistoria móvel, e aqui eu vou marcar os dias da semana. Eu posso, ao mesmo tempo, fazer uma grade, criar uma grade para todos os dias. Já marquei aqui de segunda a sexta. Bom, sou obrigado a atender de 8 da manhã, então eu coloco aqui 0800 até as 17 horas, 17:00. Horário início atendimento, horário fim atendimento. Fração atendimento, gente, você já sabe o que é isso aqui. Isso aqui é de quantos em quantos minutos eu terei lá uma possibilidade de agenda. Eu estou aqui colocando como 60 minutos, ou seja, de hora em hora. Capacidade de atendimento, gente, é a quantidade de pessoas que eu vou disponibilizar para sair do meu negócio e ir até um lojista fazer a vistoria móvel. Aqui eu estou configurando como apenas um, tá? E aí eu abro um parênteses, deixa eu falar isso aqui para vocês. Nós não temos especificado ainda, seja na portaria, né, ou seja aí no regulamento técnico, que você está obrigado a disponibilizar uma grade de horário para a vistoria móvel com uma capacidade de atendimento idêntica à dos boxes para veículos leves que você tem, ou seja, da vistoria na modalidade fixa, tá? Eu, particularmente, entendo que não faz sentido, se você tem 4 boxes, 4 vistoriadores, perdão, melhor dizendo, não faz sentido você colocar na vistoria móvel também a possibilidade de fazer 4 atendimentos simultâneos, porque senão não fica ninguém na sua loja para poder fazer atendimento. Então, eu penso que, claro, vamos experimentar isso. A depender do volume de demanda que tiver na vistoria móvel, e eu, particularmente, creio que nós não vamos ter aqui um grande volume, eu faria essa configuração considerando apenas um vistoriador. E aí você vai experimentar isso, gente. Por quê? Nós temos uma regra maior na portaria. Qual é a regra maior na portaria? A partir do momento que o usuário entra em contato com você e solicita a realização de vistoria, você tem 5 dias para poder atendê-lo, não é? Então, se não houver um grande volume, uma pessoa só vai conseguir atender, não vai? Se eventualmente tiver um grande volume, ok, você então faz essa mudança e aumenta aqui para 2, para 3, para 4. Legal? Vamos voltar para a tela. Deixa eu voltar aqui e a gente continuar as explicações. O campo entrada em vigor, gente, ele traz aqui um calendário. Isso é interessante. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 7 de agosto.
Ele não permite que eu marque aqui 7 de agosto, 6 de agosto, ele só me permite que eu coloque uma data futura. Fiz isso, eu clico aqui em gerar grade de horários, e ele então gera para mim aquilo que nós escolhemos. Primeiro horário às 8 da manhã, e depois de hora em hora, 8, 9, 10, 11, meio-dia. O último horário foi às 16. Por quê? Porque eu coloquei lá como horário fim atendimento 17, mas com fração de 60. Então, 16 horas mais 60 minutos deu 17, coincidiu com o fim de atendimento. Aí ele não joga aquele horário ali. E se eu quiser não ter nenhum agendamento no horário de almoço, por exemplo, tá vendo esse xizinho aqui, gente? Aqui, ó, em desativado, eu clico ali, a linha fica vermelhinha e então significa que ninguém consegue agendar no horário de meio-dia. Fácil demais, não é, gente? Para concluir, é só eu clicar aqui no botão salvar e automaticamente eu tenho, lá, o horário foi salvo com sucesso, então eu tenho aqui agora na vistoria móvel, olha lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vistoria móvel ECV, status ativo, entra em vigor amanhã, dia 8, em vigor até quando? Data ilimitada, porque a grade ela é padrão, olha aqui a primeira coluna. Fácil, né, gente? Bem tranquilo a gente fazer aí, né, o registro disso no sistema de agendamento, não é, gente? Não é bem tranquilo para a gente poder fazer isso aqui? Então, é legal vocês terem esse conhecimento, mas eu ainda quero mostrar mais uma coisinha para vocês, tá? Uma vez você tendo aprendido a fazer a configuração aqui da vistoria móvel, da agenda, né, tem uma outra questão que eu quero mais uma vez colocar nesse vídeo para você, que é como eu registro um feriado. Exemplo, semana que vem, dia 15 de agosto, é feriado em algumas cidades do estado de Minas Gerais. Belo Horizonte é feriado. Como que eu registro o feriado, gente? Vou colocar aqui para você, eu vou voltar para o Agenda Minas para poder mostrar para vocês, tá bom? Bom, lá no Agenda Minas, eu tenho aqui o menu Indisponibilidades. E aqui tem listar feriados / indisponibilidade. Legal, gente? Quando eu clico aqui, ele me traz tudo que já existe de cadastro. Muitos desses cadastros foram feitos de forma automática pela SET, pela Prodenge, tá? Aqui, possivelmente, não tem ainda o registro do dia 15 de agosto. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, escolho o ano 2024, eu normalmente venho aqui e escolho o filtro como ativo e venho no botão filtrar. Deixa eu ver o que está aqui como ativo para 2024. Olha, está registrado aqui como feriado o dia 15 de novembro e 25 de dezembro. Olha que legal, Natal, né, gente? Bacana demais isso. Não está registrado o dia 15 de outubro. Vou cadastrar. Como que eu faço isso? Eu venho nesse botão cadastrar aqui no alto da tela, à direita, e aqui eu escolho, eu tenho 3 opções: disponibilidade, indisponibilidade na unidade ou indisponibilidade do serviço, no serviço da unidade, né? Então, vamos fazer aqui uma brincadeira? Eu vou colocar aqui disponibilidade na unidade, ou seja, a empresa não vai funcionar. Qual a cidade? Você escolhe aqui a cidade, né? E eu marco aqui a ECV. Que dia que vai ser? No dia 15 de agosto. A partir de que horas? Bom, se lá na minha grade de horários eu coloquei que eu abro às 8 da manhã, eu vou colocar aqui das 8. Se eu falei que encerra às 17, eu vou colocar aqui às 17. E vou escrever aqui, feriado. Olha que interessante, gente. Se eventualmente eu tiver que paralisar, não permitir agendamentos apenas num turno do dia, exemplo, a CEMIG vai fazer uma manutenção na rede elétrica, recebeu uma cartinha e até meio-dia eu estou sem energia. Que legal! Eu venho aqui, coloco de 8 às 12 e escrevo aqui, por exemplo, CEMIG, falta de luz, qualquer coisa que seja, e ninguém vai conseguir agendar para o dia 15 de 8 da manhã, meio-dia, tá? É assim que a gente consegue fazer aí o bloqueio de um horário, de um intervalo de horas para não ter nenhum agendamento, ok? E feito isso, eu clico aqui no botão cadastrar. Agora vamos brincar com indisponibilidade no serviço da unidade. Eu escolho aqui o município, escolho aqui a empresa, aí olha só, que legal. Ele me trouxe aqui vistoria ECV ou vistoria móvel ECV.
Gente, que top isso. Então, eu posso, inclusive, dizer que, exemplo, eu atendo na Vistoria Móvel todos os dias da semana, de segunda a sexta, mas no dia 15 eu não vou atender ninguém só na Vistoria Móvel. Na Vistoria Fixa eu vou atender, mas na Móvel não. Eu consigo fazer isso aqui no Agenda Minas, gente. Olha que top que é isso, gente. Que bacana que é isso. Muito legal, né? Bom, então é muito fácil você fazer esse cadastramento. Vou aqui concluir, né, do jeito que eu estava fazendo aqui com vocês, o bloqueio. Criei aqui, cliquei em cadastrar. Aí ele me disse lá que não tem nenhum agendamento para esse dia, deseja continuar, ok. Pronto, está registrado a indisponibilidade. Olha aqui, dia 15/8, de 8 da manhã às 17 horas, feriado, indisponibilidade está ativo. Simples demais, né, gente? Muito bacana isso. É um grande recurso que nós temos no sistema de agendamento, no Agenda Minas, e que você pode fazer um bom uso. Então, aproveite esse vídeo onde eu mostro essas configurações todas, porque isso que eu te mostrei, que eu te expliquei agora para a vistoria móvel, é a mesma coisa para a vistoria na modalidade fixa. Fica um alerta para que você, de vez em quando, entre no Agenda Minas e confira se você tem uma agenda ativa para todos os dias da semana. Eventualmente acontece, não sei por qual motivo, de determinado dia da semana ficar como inativo e você, então, com isso, não consegue ter nenhum agendamento. E aqui eu trago novamente um conceito para marcar isso na sua cabeça. A distribuição das vistorias não está vinculado ao agendamento, ou seja, se houver um problema no Agenda Minas, se você ali configurou errado ou um dia da semana estava inativo, você não terá agendamentos de vistoria. Mas não significa que aquele veículo que foi designado para você deixou de ser designado, tá? A designação, ela acontece num sistema e, uma vez designado, esse veículo irá para a tua loja. O agendamento é apenas um complemento, é um suporte para que você tenha uma gestão do atendimento na sua ECV. Se houver um problema no sistema de agendamento, não implica em você não receber vistorias, tá, gente? É importante a gente redizer isso, repetir isso, para que isso fique bem claro para você. São coisas completamente distintas, tá? Bom, muito obrigado pelo seu tempo, né? Espero que tenha sido útil esse vídeo. Reforço aqui o meu convite para, se você ainda não é um associado da UMVV, associe-se. Isso não vai gerar nenhum custo para você. Nós hoje somos uma associação que chegamos aí a 180 empresas associadas e estamos trabalhando em prol do segmento através de um diálogo respeitoso, construtivo, inteligente com a SET, os demais órgãos de Estado, para que a gente possa trazer aí um pouco mais de autonomia para os empresários, para que você possa fazer a gestão do seu negócio, tá? Se você gostou desse vídeo, eu peço, compartilhe com as pessoas que você conhece, compartilhe com seus vistoriadores, isso é muito importante. E aqui no canal do YouTube, faz a sua inscrição, clica aqui para você inscrever, marca o sininho, porque toda vez que nós fizermos aqui a postagem de um novo vídeo, o seu celular vai apitar e você vai saber em primeira mão que tem um novo conteúdo para você. Muito obrigado, desejo a você uma ótima semana e muito sucesso. Tchau, tchau.